Irmãos queridos, de perto e de longe, a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Hoje é domingo, dia do Senhor, e infelizmente a gente não pode estar juntos aqui no culto público, mas a gente louva a Deus pela ferramenta, pela tecnologia que nos possibilita ao menos trazer uma mensagem que chegue até vocês, para que as famílias reunidas meditem naquilo que a palavra de Deus tem para nos orientar, para nos instruir e para falar ao nosso coração. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aí nos assistindo, agora ao vivo, ou aqueles que depois acessarão também a nossa página do YouTube da igreja. Aí você vai ter lá disponibilizada a mensagem para você. Bom, eu queria convidar a vocês e gostaria de ler um texto hoje no Evangelho de João, no capítulo 16 do Evangelho de João. Eu quero ler apenas um versículo, mas gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para acompanhar. Mas eu lerei apenas o versículo, o último versículo do Evangelho de João, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, a despeito do momento e da situação que nós vivemos. Esse é um momento difícil para o mundo, é difícil para nós enquanto igreja, é difícil para nós, enquanto cidadãos, é difícil para o mundo. Nós queremos pedir que a Tua graça prepare os nossos corações, que o Senhor nos direcione e que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos alento através da Tua palavra. A Tua palavra é preciosa e ela é rica, e a palavra do Senhor viva e eficaz. Fala aos nossos corações, dá-nos graça, direção, consolo, diante dessas situações e de momentos difíceis que nós temos vivido. Nós oramos a Ti e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um poema de Leandro Gomes Barros diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns infelizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Irmãos, momentos de dor, tribulações e adversidades fazem a gente levantar um lamento aos céus. Momentos de dificuldade abalam as nossas estruturas e trazem ao nosso coração perguntas e questionamentos a Deus. Nós vivemos um momento assim. Há uma semana atrás, eu estava aqui falando de uma estimativa da Universidade Johns Hopkins que apontava, domingo passado, 13 mil pessoas haviam morrido por conta do Covid-19 e cerca de 307 mil infectadas. Isso no mundo. Hoje, os números de hoje,
apontam cerca de 30.000 pessoas vítimas do Covid-19, coronavírus, e cerca de 640.000 pessoas no mundo infectadas. Não é fácil a gente olhar para uma realidade, por exemplo, de países como a Itália. Nas últimas 24 horas, 889 pessoas morreram na Itália e 832 pessoas morreram na Espanha. Como é triste a gente ligar a televisão e os meios de comunicação e a gente vê caixões empilhados à espera de um enterro ou de uma cremação, sem que haja possibilidade que os entes queridos chorem os seus mortos. Como é difícil. Como é angustiante a gente ver profissionais da saúde exaustos, de longuíssimas jornadas de trabalho, desdobrando-se para salvarem vidas e ainda enfrentarem a escassez e as limitações dos aparatos necessários para a proteção deles contra esse vírus e para um trabalho seguro. Irmãos, olha o que nós estamos vivendo no nosso país. É angustiante a gente olhar para um país e ter a convicção de que o isolamento social é necessário, é importante, porque a gente tem um sistema de saúde precário, um sistema de saúde que não dá conta da demanda que já tem, a demanda normal. E agora, com uma situação como essa, para que as UTIs não fiquem abarrotadas, para que a gente evite chegar à situação da Itália, a gente adota o isolamento social, mas, ao mesmo tempo, a gente vive em um país desigual, onde angustia a alma a gente saber que há pessoas que vivem tão somente daquilo que fazem no dia, num país com milhões de pessoas que vivem do mercado informal. Como fazer com essas pessoas? Pessoas que já perderam os seus empregos, pessoas que estão se perguntando o que farão quando chegarem os próximos boletos. Situações como essa nos elevam os olhos aos céus e fazem a gente perguntar: Senhor, por quê? Senhor, o que passa? Irmãos, o texto que eu li aqui para os irmãos são palavras de Jesus em um dos seus discursos de despedida. À medida que o ministério de Jesus avançava, se aproximava o momento da sua crucificação, do seu calvário, da sua morte, Jesus começava a preparar os discípulos, preparar os corações dos discípulos, tanto para a sua morte, quanto para o que esperaria por eles. As lutas que viriam depois, as perseguições que viriam, e os discípulos de fato experimentaram muitas lutas e perseguições. E aqui então Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles de uma forma muito direta: no mundo vocês vão passar por aflições. Irmãos, pensando na situação, no momento que a gente tem vivido, hoje o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite são algumas reflexões acerca do sofrimento. A gente precisa buscar direção na Bíblia acerca desse problema que sempre afligiu a humanidade, dessa pergunta secular acerca do sofrimento. Por que nós sofremos? Como entender? Como lidar com ele? Enfim, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão acerca do sofrimento humano, e eu quero pensar e olhar com os irmãos como a Bíblia nos orienta, e faço isso, obviamente, de uma forma muito resumida, mas para que você reflita posteriormente acerca do tema. Primeira coisa que a gente precisa pensar é acerca da origem do sofrimento. E como eu disse, essa é uma pergunta antiga. Qual é a origem do sofrimento? Bom, as diversas filosofias ou diferentes
cosmovisões têm formas diferentes de explicar a origem do sofrimento. A nossa perspectiva cristã e a Bíblia, ela nos dá uma resposta acerca da origem do sofrimento. A Bíblia nos diz que todo e qualquer sofrimento tem uma raiz primária. Ele diz lá no Éden, lá no livro de Gênesis, diz respeito à queda. A queda é quando o homem peca contra Deus, e a partir da rebelião de Adão, existe uma ruptura entre o Criador e a sua criatura. Existe essa relação entre o Criador e a sua criatura é afetada. A relação do homem e da mulher com Deus são afetadas, a relação com a própria criação e os efeitos se estendem nas nossas vidas e na vida da nossa própria natureza. Aquilo que era um dia e que fora um dia perfeito e que vivia debaixo da shalom de Deus, shalom é paz, é harmonia, é plenitude, agora encontra uma grande ruptura, uma fissura terrível, e o que o mundo, a humanidade e a criação experimenta é caos, é morte, é desordem. A gente pode entender que as doenças, as enfermidades, as pandemias e toda sorte de calamidades são, de alguma forma ou de outra, fruto daquela queda. Portanto, quando nós pensamos na origem do sofrimento, a gente precisa olhar lá atrás, naquilo que a Bíblia nos diz em Gênesis. A fonte primária do sofrimento foi a queda. Mas uma segunda pergunta que eu preciso fazer e eu gostaria que nós refletíssemos. A quem o sofrimento afeta? E eu posso dar uma resposta bem direta para você. A todos indistintamente. Irmãos, há em nós, e perceba isso, há em nós uma lógica muito arraigada que influencia muito o nosso olhar para com o sofrimento, tanto o nosso olhar, quanto a forma como nós lidamos com o sofrimento. Que lógica é essa? Existe a lógica de uma justiça retributiva, e eu vou explicar melhor o que é isso. A gente aceita melhor o sofrimento quando a gente consegue explicá-lo. E a gente acha mais justificação para o sofrimento quando nós entendemos que ele é coerente. Por exemplo, quando ele afeta o mal, o injusto, o perverso, aquele que, na nossa compreensão, merece padecer das dores e do juízo de Deus. Isso é o que eu chamo de justiça retributiva. Fez errado, paga. No entanto, quando a gente olha, basta que você olhe para a sua vida, basta que você olhe para as pessoas ao seu redor, nem sempre é assim. O perverso sofre, assim como o justo sofre. A mesma tragédia que arrebenta a vida do iníquo é a tragédia que arrebenta a vida do inocente. O mesmo vírus que afeta o mal, afeta o bom. Irmãos, o texto que a gente leu se encontra no capítulo 16 de João. Jesus está falando diretamente para os seus discípulos. Jesus está alertando e Jesus está orientando, dizendo aos seus discípulos que dias difíceis viriam. Se você olhar no versículo 2 do capítulo 16, olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus está falando aqui para aqueles que seguiam a ele. Olha o que o Senhor Jesus também nos diz. Jesus, no versículo 3, avisa para os seus discípulos que ele não estaria mais por muito tempo com eles, corporeamente. E então, ele diz que eu vou para junto daquele que me enviou. Lá no versículo 12, Jesus diz assim, olha esse versículo, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Logo, então, no final, no versículo 33, onde nós lemos, então Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Essas palavras de Jesus não foram endereçadas aos malfeitores, aos imundos, aos perversos. Essas palavras de Jesus foram endereçadas aos seus discípulos, de gente que amava-o, de gente que havia largado tudo para seguir o Mestre. Portanto, irmãos, a gente precisa se lembrar que todos nós, cristãos ou não, todos os filhos de Adão, são impactados pelos efeitos da queda. Todos nós vivemos num mundo quebrado, destroçado, e o mal nos afetará, de alguma forma. O reverendo Mauro Meister, ele diz que a salvação nunca foi um salvo-conduto para que as consequências comuns do pecado não nos afetassem. Ou seja, o fato de nós sermos cristãos não nos transforma em seres angelicais, imunes às desgraças que afetam o mundo. Portanto, quanto à minha pergunta, a quem o sofrimento afeta? A resposta é a todos nós, indistintamente. Isso me leva à minha terceira pergunta. E a minha terceira pergunta, que gostaria que você refletisse, é: por que nós sofremos? Bom, acho que de alguma forma eu já respondi essa pergunta, mas eu a respondi de uma forma mais abrangente, mais ampla. Ou seja, a razão primária de todo o mal no mundo se encontra na queda. Mas se você olhar o sofrimento mais de perto, a partir de uma perspectiva mais particular, se você olhar para a sua vida, se você olhar para a vida de pessoas ao seu redor, então nós fazemos de novo essa pergunta: por que nós sofremos? Bom, irmãos, essa resposta não é simples. Ela não é simples. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia e buscar compreensão e direção acerca dessa pergunta, tá? Eu ouvi logo no início, quando essa pandemia de fato já se viu espalhada no mundo, e quando nós começamos a ver de uma forma numa dimensão muito maior, as consequências dessa pandemia, as mortes, as calamidades, enfim, todos os efeitos e desdobramentos dessa pandemia, eu vi pessoas serem muito prontas a dizerem: olha, isso está acontecendo porque Deus está castigando o mundo. Bom, eu acho que a gente precisa ser cuidadoso com afirmações como essa. E a gente também não pode ser simplista para avaliar as razões de determinados sofrimentos em nossas vidas e na vida da humanidade. A gente precisa considerar algumas coisas que a Bíblia nos diz. Uma delas é: pode existir sofrimento que venha como fruto do castigo de Deus? A resposta é sim, claro. Se você olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, e você olhar para a história do povo de Israel, esse povo que distanciou-se do Senhor, cometeu aberrações inúmeras, Deus avisou a esse povo que, se eles não mudassem, a mão do Senhor pesaria sobre esse povo, como de fato pesou. O reino dividido, exílio, escravidão, eles sofreram. E sofreram porque Deus pesou a mão sobre eles. Deus é juiz e é justo juiz. Portanto, é possível que haja sofrimento como fruto do castigo de Deus? Sim, é possível. Mas eu não posso olhar todo e qualquer sofrimento apenas de uma só perspectiva. Porque a Bíblia me dá uma outra perspectiva acerca do sofrimento. O sofrimento, como, por exemplo, uma ferramenta pedagógica de Deus. Também é verdade que o sofrimento nos ensina. Para um pouquinho e olha para a sua vida. Para um pouquinho e olha para momentos difíceis que você vivenciou. Para um pouquinho e perceba como situações adversas foram transformadoras, exerceram um papel importante na transformação do seu caráter, para fazer você mudar de perspectiva,
para fazer você se tornar uma pessoa melhor. Irmãos, quando você olha para o Novo Testamento, você vai encontrar uma diversidade de versículos que afirmam, que reafirmam essa verdade. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, que tanto sofreu, tanto foi perseguido, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, eu também me glorio, nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Paulo não é um sádico que se alegra com a sua própria dor, mas ele é um homem que percebe o quanto a sua tribulação gerava perseverança, e a perseverança gerava experiência, e a experiência produzia nele, culminava em esperança. E Paulo avalia isso positivamente, como um ensino de Deus para a vida dele. Tiago, por exemplo, na sua epístola, lá no capítulo 1, versículos 2 e 3, olha o que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você percebe o que Tiago acabou de dizer? Ele diz, olha, não rejeite as tribulações, as adversidades, as provações, muito pelo contrário, receba com alegria, entendendo que essa tribulação ela vai produzir você em perseverança, e essa perseverança vai gerar em você integridade, vai transformar o seu caráter. No mesmo, na carta de Tiago, no capítulo 1, lá no versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola também, no seu primeiro capítulo, fala algo muito semelhante a Tiago, quando ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais afligidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que a provação tem o potencial do fogo que nos purifica, assim como o fogo purifica o ouro, esse fogo purifica, testa, apura a nossa fé e nos faz assim pessoas melhores. C.S. Lewis dizia, no seu livro O Problema do Sofrimento, ele dizia uma coisa interessante, ele diz assim, Deus sussurra em nossas alegrias, de fato, a provação, a luta, é uma ferramenta de Deus, e muitas vezes para nos tratar. Você já parou para pensar que nos momentos mais difíceis da sua vida são os momentos de maior vulnerabilidade? São os momentos que nós choramos os choros mais dolorosos, mas que ao mesmo tempo são os momentos que nós fazemos as orações mais fervorosas. São os momentos que a nossa dependência de Deus são mais intensas. São esses momentos quando nós somos dilacerados. E nós podemos falar, como o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Portanto, são os momentos que nós somos socorridos, resgatados, refeitos, restaurados. Mas agora diferentes. A nossa fé não é mais a mesma, a nossa confiança é fortalecida, o nosso caráter é melhorado. Há ainda uma terceira forma como a Bíblia nos convida a olhar o sofrimento. O sofrimento para o qual nós não encontramos propósito. Bom, ao mesmo tempo que eu entendo que o sofrimento, e Deus usa o sofrimento como uma ferramenta pedagógica em nossas vidas, e também entendo que Deus exerce o seu juízo, infligindo sofrimento para exercer o seu juízo, eu também entendo que há muitas situações, e haverá muitas outras situações nas nossas vidas, e essa não é a última. Situações diante das quais nós vamos nos perguntar, por quê, Senhor? E sabe de uma coisa? O
O compromisso de Deus conosco não é de nos responder, é o compromisso de estar conosco em meio à dor. Ele nos prometeu que Ele jamais nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas existem respostas que não são simples e que não são fáceis. Existem propósitos que vão muito além do que a nossa pequenez, do que a nossa formação limitada, do que as nossas mentes são capazes de compreender. Nesses momentos nós somos convidados a tão somente entregar toda a nossa dor diante do Senhor. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9 e 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Haverá dores para as quais nós não encontraremos razão. Uma autora chamada Evelyn Underhill, ela disse uma frase interessante. Ela disse assim: se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria o grande bastante para o adorarmos. Deus é muito maior do que nós. E haverá momentos em que permitirá que sejamos afligidos de uma forma que nós não compreenderemos. Isso me leva, então, ao meu último ponto da nossa reflexão sobre o sofrimento. Como enfrentar o sofrimento? Eu tenho 3 respostas para você. A primeira delas é olhando para Cristo. Sim, olhando para Cristo. Porque em Cristo nós encontramos um Deus Emanuel. Em Cristo nós encontramos um Deus que se aproxima de nós nas nossas dores. Nós encontramos um Deus que nos ama, que é compassivo. Nós encontramos um Deus que sofre por nós e sofre conosco. Nós encontramos um Cristo crucificado, um varão de dores, que sabe o que é padecer. Quando nós olhamos para Cristo e nós olhamos para a cruz, mais do que isso, nós encontramos o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Ninguém nessa vida é capaz de viver um dia sequer sem fé e sem esperança. Há muitas pessoas que depositam a sua fé e a sua esperança em muitas outras coisas, em muitos outros deuses. No trabalho, nas finanças, no emprego, no salário, no bem-estar, na fama, no sucesso, seja o que for. Mas a fé e a esperança são molas que nos movem e nos impulsionam a cada dia para a gente viver. Quando nós olhamos para o Cristo que nos diz: no mundo vocês vão passar por aflições, esse mesmo Cristo diz para mim e para você: tenha bom ânimo. Bom ânimo, sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a cruz, eu lembro que a minha caminhada, embora na minha caminhada o Calvário e a cruz, as lutas e adversidades também façam parte, eu me lembro que a minha história não termina ali. Jesus é a razão da nossa fé e da nossa esperança. E quando Jesus diz: eu venci o mundo, Ele convida a mim e a você a depositarmos a nossa fé e a nossa esperança naquele que venceu, e naquele que venceu por nós, e aquele que nos ajudará. Portanto, para nós enfrentarmos um tempo como esse, eu convido você a olhar para Cristo e para a sua cruz. Uma segunda resposta acerca de como enfrentar o sofrimento: a primeira é olhando para Cristo. A segunda é vivendo em Cristo. Olha que coisa bela, o Senhor Jesus nos diz no versículo 33. Ele começa o versículo e antes de dizer que no mundo nós passaríamos por aflições, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Irmãos,
Somente Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se o pecado nos separa de Deus, se o pecado arranca de nós a harmonia, a plenitude, a paz, a vida abundante, em Cristo nós somos reconciliados com Deus e nós somos restaurados para uma vida. Óbvio que enquanto vivermos nesse mundo ainda cheio de limitações, mas nós recebemos de volta essa paz, essa harmonia, essa plenitude de vida que agora não dependem mais das circunstâncias que nos cercam. A paz e a harmonia, a plenitude de uma vida em Cristo, ela não está limitada ou sequer dependente das situações que nos cercam na vida. Porque os males acontecem, as epidemias se espalham, o pânico apavora as pessoas, mas eu ainda tenho a minha paz em Cristo. Viver em Cristo é receber aquela paz que o apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento. Irmãos, Cristo não somente nos oferece uma paz que ele conhece, ele mesmo é a própria paz que ele oferece. Ele é o príncipe da paz e ele nos chama para nós habitarmos nele, dizendo para mim e para você: tenham paz em mim, tenham plenitude, tenham serenidade em mim. Porque a despeito das situações adversas, ainda que o mundo esteja desabando diante de nós, há em nós uma tranquilidade que não é fruto de razões ilusórias, mas é uma paz verdadeira, fincada, fundamentada naquele que é a própria paz. Como você enfrentar as tribulações e as adversidades da vida vivendo em Cristo. E por fim, como enfrentar os sofrimentos, as adversidades da vida morrendo com Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esse é um lado que pode parecer paradoxal para muitos cristãos ou para muitas pessoas, mas o cristianismo, ele nos afirma que para viver é preciso morrer. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 25, o Senhor Jesus nos diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, para que a gente experimente essa paz com Cristo, para a gente viver na solidez da nossa fé e na firme esperança da vida em Cristo, é preciso que eu morra primeiro. É preciso que eu entregue absolutamente tudo que eu tenho. É preciso que eu não pertença mais a mim. E como o apóstolo Paulo diz, agora logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque à medida que, ou quando eu morro para mim, quando eu sou crucificado em Cristo, a minha vida passa a pertencer a Ele. E pertencendo a Ele, eu não mais preciso sucumbir à angústia, ao medo, às desgraças da vida. Eu não mais preciso viver na aflição do que o amanhã trará, porque o próprio Senhor Jesus nos chama à tranquilidade, dizendo: o amanhã trará os seus cuidados. Ele cuida de nós. Porque enquanto a minha paz e a minha esperança estiverem fundamentadas na fé em mim mesmo, ou nas minhas capacidades, ou na fé, ou na esperança de que o mercado financeiro esteja estável, ou na esperança de que o mundo caminhe bem, de que a ONU faça o seu trabalho, de que a Organização Mundial da Saúde seja competente no seu labor,
a minha paz estará em grave perigo. Bastará apenas um vírus microscópico, invisível aos nossos olhos, para virar esse mundo de cabeça para baixo. Um vírus, um minúsculo vírus, trancafiando milhares de pessoas dentro de casa, matando tantas outras, apavorando outras tantas, quebrando economias. Estou falando de um vírus. Mas quando nós morremos com Cristo, quando nós somos crucificados com Ele, nós com Ele também vivemos. E o que verdadeiramente morrerá em nós, quando nós morremos com Ele somos ressuscitados, o que verdadeiramente morre em nós é a morte, é o medo, é o pânico. E eu passo a experimentar segurança, a despeito de todas as adversidades. Meus irmãos queridos, eu oro a Deus, para que nesses momentos difíceis, muito difíceis que nós estamos enfrentando, você tenha serenidade para enfrentar essas adversidades e você obedeça às recomendações de Jesus. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê graça, que Ele renove as suas forças, que Ele cuide do mundo, que Ele cuide do nosso país, nesses momentos tão adversos. Quero orar com você e pedir que Deus te abençoe nessa noite de domingo, que você tenha uma semana bendita, a despeito de tantos desafios que nós temos pela frente. Vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Deus e Pai, que a Tua paz invada os nossos corações. Que nesses momentos difíceis a gente aprenda a olhar para Cristo, a gente aprenda a viver em Cristo, que a gente aprenda a morrer com Cristo. Porque assim, e tão somente assim, nós conseguiremos superar adversidades que são maiores do que nós. Enfrentar medos que nos trancafiam, que nos apavoram. Senhor, nós colocamos a vida de cada irmão querido que nos ouve agora ou que nos ouvirá depois, e que as vidas desses irmãos estejam guardados pela mão do Senhor. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus Pai, que enviou o seu único Filho para morrer por nós, e que as consolações vivas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre você, seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Amém.